Bom dia. Quantos estão vivos aí podem dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Louvado, glorificado, exaltado seja Cristo Jesus, que um dia tomou uma decisão extraordinária, de descer do céu, vir à terra, entregar a sua vida por nós, e agora temos o privilégio de pertencermos a Jesus, fazer parte da família dele, e num domingo como esse, enquanto há possivelmente muitas pessoas desesperadas, angustiadas, tristes, sem esperança, não tendo a quem recorrer, nós estamos aqui na casa de Deus. Amém? E esse é um tempo de compartilharmos a sua palavra. E eu quero perguntar aqui, essa manhã, quem gosta de boa notícia? Boa notícia. É bom, não é não? Boas notícias. Principalmente se aquela boa notícia for inesperada. É bom demais, não é? Você está numa boa, está suave, como diz um jovem amigo meu. Você está suave na nave, pastor, e de repente vem aquela boa notícia. A gente se anima ou não? Nossa, a gente muda tudo, né? O nosso universo ali da nossa vida muda, a gente já agradece. E é aquele negócio, aquele alvoroço dentro da gente, é muito bom. Quem, por exemplo, não gosta de receber uma boa notícia de promoção no seu ambiente de trabalho? Chega pela manhã, tem umas bexigas, uns balõezinhos assim, uma carta. Isso tem muito no mundo corporativo. Você chega e aí você abre, fulano de tal, você acaba de ser promovido para o cargo tal, e o seu salário agora vai ser esse. Nossa, você não estava esperando. Você fica muito feliz. Ou então, você recebe uma mensagem no seu celular e você não consegue abrir aquela mensagem até que você vai chegando. Na última mensagem, tem ali, compareça ao RH. Temos a notícia para você. A pessoa acha que vai ser demitida. E, na verdade, ela é promovida. Nossa, ela fica assim, constrangida, não acredito, chora, senta. Mas é sério, é sério. Boas notícias. Por exemplo, um casal que está tentando engravidar. Não vai, a coisa não vai. A gente tem alguns milagres aqui na nossa igreja, e possivelmente você conhece alguns outros. O casal tenta engravidar e a coisa não tem jeito. E de repente, Jesus faz o milagre dele, do jeito dele, para a glória dele, deu positivo. Gente, que alegria, aquele casal fica, meu Pai do céu, coisa boa, um instante ali que a gente agradece a Deus. Mas de repente há outras boas notícias, daquele que gostaria de conquistar o seu carro, a casa que tanto esperou, saiu o financiamento. Pastor, saiu o financiamento, deu certo. Glória a Deus. E aí você entra no seu apartamento, na sua casa. É um tempo de muita alegria. A galera aí, a gurizada, por exemplo, quando passa no vestibular, é uma choradeira, é banho de lama, a pessoa não quer mais nem tomar banho, de tanta lama que tem lá na Federal, não quer mais tomar banho, quer ficar com aquela lama, guarda um pouquinho da lama, que é para lembrar daquela boa notícia, o sonho de passar ali na faculdade. Eu trabalho com jovens e adolescentes já tem muitos anos. E é interessante se acompanhando a vida de alguns que está orando com aquela pessoa, mas não sabe se a pessoa no final vai dizer sim. Está orando com aquele rapaz, com aquela moça, e de repente vem um sim, vem a confirmação de Deus do outro lado. Que alegria daquele jovem adolescente, de poder agora, poder ali estar namorando, ter a sua experiência, a sua bênção de Deus. Mas a boa notícia também pode chegar, por exemplo, num dia frio. Você chega em casa num dia frio de inverno e alguém ali está te esperando com um bom cafezinho quente, um Nescau, um chocolate quente. É uma boa notícia ou não? Um bolinho que acabou, você não estava esperando, veio da rua e alguém está te esperando. Geralmente mãe é assim, Mas esposa também faz essas coisas. Chega ali, olha, imagina, Mário, o pastor Levi chega, olha amor, eu deixei um bolinho quentinho para você, prontinho, um café, um chocolate. Não é uma boa notícia? É uma boa notícia. Pastor Jean, imagina o senhor que viajou e tal, e chega e Berenice está te esperando. Bonitão, amorzão, olha aqui o que fiz para você.
Às vezes a boa notícia, irmãos, é uma ligação inesperada. Você já recebeu assim no visor do seu telefone, do seu smartphone, uma pessoa que está te ligando? Você fala, ih, é problema. Quem já passou por isso que levanta a mão? Eu que viajei muito por aí pelo Brasil, às vezes eu estava viajando a trabalho e ligava alguém. Quando ligava o meu diretor, então, eu falei, não vou atender não, Deus. Não vou atender. É claro que eu atendia. A responsabilidade. E aí, às vezes, ele ia acompanhando as vendas que eu ia fazendo lá com o pessoal. Oi, Pedro, você está bem? Tô bem. Aquele que está bem já viu uma bomba, né? Não, só quero dizer para você ficar tranquilo, porque a gente acabou de alcançar a meta aí. Ele acompanhava a minha meta lá. Que boa notícia. Que bênção. E aquela pessoa liga para você e ela quer compartilhar algo bom. Como é bom receber boas notícias. Não é isso? No fim de tudo, é isso, mas a vida não é só cheia de boas notícias, né? A vida poderia ser só de notícia boa, zero notícia ruim. Imagina você uma pessoa sem problemas, nada de chato, nada de desagradável, nada de inconveniente, só coisa boa. Mas há tantas notícias boas, agradáveis e até algumas fascinantes, empolgantes, radiantes, maravilhosas. Queridos, há uma notícia que supera 100% todas as outras. Essa notícia não é uma notícia que saiu ontem nas mídias tradicionais e acessíveis aos nossos celulares, não saiu impresso em nenhum outro jornal, não está num banner, num outdoor espalhado pelas cidades, às vezes até sim. Não vimos aí comumente nos totens espalhados pelos shoppings ou ao andar na rua 15 de novembro. Ela é tão extraordinária, ela é tão maravilhosa, ela é tão excepcional, que essa notícia precisou vir do céu. E ela é uma notícia para os seres humanos. E é entregue por aquele que criou os seres humanos. É uma notícia que vem sendo dada reiteradas e reiteradas vezes nos 4 cantos do planeta. E toda vez que alguém adere a esta boa notícia, seja ela numa rua movimentada de uma metrópole, por exemplo, como Curitiba, Bangkok, Nova York, Paris, enfim, seja no interior da cidade mais remota que você pode imaginar, espalhada pelo planeta, seja nos mais diferentes modelos de sociedade, seja qualquer idioma ou dialeto falado naquele determinado e específico lugar, algo extraordinário acontece. Que notícia! Mas não é possível, porque aquela notícia ela causa um alvoroço, é algo miraculoso, algo que acontece naquele lugar, naquela pessoa, naquela família, naquela cidade, naquele país. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Apenas um versículo nós vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 15. Quantos acharam, digam amém? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, orar, entregar esse tempo nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, pela honra de estarmos mais uma vez na Tua presença. Pai querido, agora quando vamos compartilhar e ler da boa notícia a respeito do Teu reino para os seres humanos, quando mais uma vez, ó Deus, vamos meditar rapidamente, peço, Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. O Espírito Santo faz aquilo que eu, o Shoa, não tenho a menor capacidade de fazer.
que nós sejamos impactados, mais uma vez, pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nosso coração. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Que boa notícia, irmãos. O tempo é chegado, dizia ele, Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O tempo é chegado, ou seja, o tempo está completado. O tempo está cumprido. É para algo que nós devemos vivenciar em nossas vidas. Ou seja, o tempo chegou. Mas o que é o tempo? Muitas vezes a gente vê falar desse tempo que é o Kairos. O Kairos não é o tempo do relógio. Não é 10:05 da manhã de um domingo. O que é esse tempo? Esse tempo, irmãos, ele é um ponto no tempo. Ele é um período de tempo, ele é um tempo fixo, ele é um tempo definido, ele é um tempo determinado. Ele é uma oportunidade, ele é uma ocasião, ele é um ciclo. Ou seja, trata-se do aspecto qualitativo desse tempo. E quando é falado aqui, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Qual é o convite do Evangelho para nós, para as cidades, para os países, para o planeta, para os seres humanos sobre a face da terra? É um convite para a mudança de mente. Quando nós temos o contato com o Evangelho, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos convida a ter uma mudança de mente, de coração, inclusive de opinião. Quantos aqui mudaram de opinião por causa de Jesus? Eu tinha opinião sobre muitas coisas. E foi preciso romper com aquelas coisas, porque aquelas coisas não combinam mais com Jesus. Ou seja, a minha opinião agora é a opinião de Jesus. Ela trata-se de um arrependimento, inclusive de sentimento, de vida. Ou seja, o arrepender é uma mudança brusca, total, e é uma mudança que ela só acontece através de Jesus e através do seu Evangelho. Então, quando Jesus ele vem a anunciar as boas novas, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, ele está dizendo para nós, justamente, que todos nós estamos afastados da graça de Deus, da glória de Deus, da eternidade com Deus, e que precisamos agora nos conectar a Ele, Jesus. O convite e a boa notícia de Jesus para os seres humanos é dizer e anunciar que é tempo de converter-se dos maus caminhos, de suas práticas, de nossas práticas egoístas, incrédulas, ocultas, nojentas, de nossos pecados obstinados, de nossas mazelas interiores. O convite de Jesus é para que os seres humanos abandonem os seus ídolos. E quando eu falo ídolo, eu não estou falando de uma estátua somente. Estou falando de vários outros ídolos. A gente cita alguns aqui, mas às vezes o seu ídolo pode ser dormir demais. Às vezes o seu ídolo é a preguiça. Você é preguiçoso, preguiçosa. Eu preciso descansar, eu preciso de um tempo a mais. Mas quanto tempo você precisa? 16 horas. Alguma coisa errada, irmão. Pode ser um ídolo. Sejam eles de qualquer forma, espécie ou sentimento. Seja ídolos uma pessoa, às vezes o seu ídolo é uma ideia. Você tem uma ideia tão cravada no seu coração, um propósito humano. Seja qualquer coisa que afaste o ser humano da presença gloriosa, poderosa e doce de Jesus. Acontece, irmãos, que cada vez que nós avançamos, que cada vez mais nós avançamos para o fim dos tempos. Satanás e os seus demônios estão bastante apressados, estão interessados em agilizar todo o processo, estão com pressa, com raiva, trabalhando arrefecidamente para distrair os seres humanos a respeito da boa notícia que Jesus
já trouxe. A boa notícia trazida por Jesus dos céus. Basta ligar a sua TV, basta acessar as mídias, que você vai ver nos últimos 10 dias, por exemplo, o que se discute no Brasil sobre o aborto. Fala sério, irmãos. Eu não costumo acreditar naquilo assim que me dizem, principalmente se for a respeito de política. Fiquei muito criterioso na última eleição. Então, assim, você viu aquele vídeo? Isso comigo, isso não cola. Comigo não dá. Eu preciso ir ver a fonte. E alguém me falou da questão do aborto até o 9º mês. Eu falei, não, eu acho que é um equívoco. Alguém deve ter se enganado, como eu falei, uma pessoa que não é nem daqui da igreja, não tem nada a ver com a igreja. Fui checar, porque eu achava que era até, enfim, tem lá, era 3 ou 4 meses. E existe mesmo. Existe mesmo alguém propondo que seja até o 9º mês. Ou seja, há uma sistematização do pecado na sociedade. Há uma tentativa de normalização daquilo que é errado para nós, os seres humanos. Ou seja, irmãos, cada dia mais, cada vez mais, Satanás e os seus demônios lutam para que a sua ideia de não eternidade com Deus prevaleça. E isso é muito sério, porque não é possível que a gente não observe que essas coisas estão acontecendo. Não é possível que a gente não compartilhe da boa notícia do Senhor Jesus com outras pessoas. De maneira, irmãos, que o foco é tão único e exclusivamente, desde que a notícia de que o reino de Deus chegou, fazer com que as pessoas acreditem que este rei, que este reino e este reinado divino não existem. É isso que quer Satanás e os seus demônios. Homens e mulheres ao redor do mundo buscando preencher vazios existenciais enormes. Buscando preencher e responder suas dúvidas em um coach. Eu nunca vi tanto coach. Em um super líder, em uma ideia filosófica. Aliás, há alguns filósofos que eles têm uma ideia muito boa. Eu leio alguns caras aí, por exemplo, o Kierkegaard, o Schopenhauer, mas chega uma altura do livro dos camaradas. O Schopenhauer, por exemplo, ele tem uma ideia de que, ele fala muito disso, eu me identifico demais com isso e luto com isso na minha vida. Ele vai dizer que você tem muito a ânsia de conquistar algo. Você quer muito conquistar aquela coisa. Aí você conquista. Quando você conquista, você tem o tédio de possuir. Alguém já passou por isso? Você quer muito aquela vaga de emprego, você quer muito aquele casamento, você quer muito aquela casa, você quer muito aquilo, e aí você conquista, né? Você conquistou, então há um período em que você está feliz com aquilo, mas logo vem o tédio de possuir, vem a luta. Não é tão legal quanto eu pensava. E aí ali no livro eu paro. Porque é Jesus quem nos dá graça em tudo, nos nossos dias, e eu não é o tédio. Se, por exemplo, Deus me deu alguma coisa, Ele me deu porque acredita que tenho a capacidade de cuidar daquilo. E eu preciso dele, então, para continuar. Então, tem ideias e pensamentos filosóficos que eles são bons, até um período. Estou terminando agora a licenciatura em filosofia. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei, rapaz, mas esse camarada precisava ter conhecido Jesus. Não é possível. Ele foi tão bem. Há grupos de pós-graduação. Eu convivi com alguns doutores em filosofia, por conta dos meus anos na editora. Há grupos de pós-graduação que estudam determinados autores, e aquele autor escreveu 100 páginas. E os caras estão lá, debruçados. Mas, irmãos, não há graça divina naquilo que foi escrito. Não há poder naquilo que foi escrito. Aquela boa notícia que está ali é uma boa notícia incompleta, que não preenche o vazio e o coração dos seres humanos. Ou seja, irmãos, há uma sistematização do pecado na nossa sociedade. Há uma turma por aí achando que está tudo bem, que está tudo legal. Não está tudo bem, não está tudo legal. E nós, como a igreja de Jesus, precisamos anunciar a boa notícia. O reino de Deus já chegou.
O reino de Deus, ele já está instalado sobre a face da terra. Inclusive, ele já está instalado em você, amém? Já está instalado na sua família. Então, como é que nós, irmãos, indo para o fim dos tempos, não estamos compartilhando da boa notícia? Nunca houve. Eu fui atrás, estudei, perguntei aos livros, à internet, a tudo. Nunca houve na história da humanidade, irmãos, um tempo que se falasse tanto da supergraça, da livre graça. Todo mundo vai ser salvo. Não vai. E nós não falamos essas coisas nas nossas rodas de amigos. A gente não fala. Está um negócio aí de que Deus então é muito bom, diz que Deus então é muito legal, então Ele vai salvar todos. É assim, irmãos? Não. Quem crer e for batizado será salvo. Arrepender-se, mudança de vida. Irmãos, eu tenho orado muito para que, Deus, eu não quero mais me distrair. Eu estou no tempo da minha vida, eu não quero mais me distrair. O foco é o Senhor, o foco é falar do teu evangelho. Irmãos, nós estamos indo para o final dos tempos. Nós já estamos no final dos tempos. Alguém me disse esses dias assim, não, pastor, tem uma turma aí que está dizendo que Jesus está à porta. Não, Jesus já está às nuvens. Irmãos, é de repente, aconteceu. Sabe que a gente não tem mais, nós, igreja de Jesus, a gente não tem mais tempo para perder com outra coisa a não ser proclamar o evangelho? A falar de Jesus. Não há outra missão, irmãos. Não há outro projeto. A gente não pode se destruir, por exemplo, dentro da organização chamada igreja, que é uma bênção. O nosso foco é tão único, já que estamos do mesmo lado, aceitamos Jesus, somos atraídos por Jesus, a nossa única missão sobre a face da terra é então agora proclamar o evangelho e avisar as pessoas da boa notícia. Ponto. Tem mais alguma coisa, pastor? Não, nada mais. Nada mais não. Mas e as células e o convívio? Não, isso faz parte, irmãos. Isso nós precisamos estar unidos. A igreja, ela é um projeto de Jesus. Igreja nas casas, nós reunimos aqui no domingo, mas tudo isso tem um único objetivo, que é proclamar o Senhor Jesus. O nosso único objetivo é esse, sermos santos e proclamarmos o Senhor Jesus. Não há mais tempo a perder, não há mais desculpas a dar, não há mais tempo para não falar de Jesus para vizinhos, amigos, colegas de trabalho, no caixa do mercado, no restaurante, com o seu médico, na fila da panificadora ou do açougue. Não há mais tempo. A todo tempo. A boa notícia a respeito do Senhor Jesus é para agora, é para hoje. Para este instante, para estes dias, para esta hora, para a sua família, e esta notícia precisa ser anunciada por mim e por você. Acabou o tempo, irmãos. Nós precisamos nos unir, e mesmo individualmente, quando você estiver em qualquer lugar, a sua missão é tão única, exclusivamente, levar mais pessoas para o céu. Nunca orei tanto pela minha família. Nunca. Às vezes até pensava, meu tio, minha tia, meus primos. Mas eu nunca vivi um tempo em que eu dobro o joelho e vou falar com Deus sobre meu tio que está tão longe. Deus, salva o meu tio, salva a minha tia, salva os meus primos que ainda não te conheceram. Pai, que alguém lá próximo possa levar a boa notícia. Deus, que eu tenha coragem ao ligar, e agora eu estou bem mais cara de pau. Todo mundo sabe que eu sou pastor, estou bem mais cara de pau, e aí, cara, eu estou orando por você. E aí, ali já vira uma oração, que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus, que a graça de Deus, tudo no telefone, possa te abençoar e que você seja curado, ou seja, é um tipo de oração que impacta pessoas, e eu fico orando, Deus, que o teu Espírito Santo toque lá aquele coração. Irmãos, não há mais tempo, nós, igreja de Jesus, não temos, eu vou repetir, outro motivo para existir, a não ser anunciar o seu evangelho e levar a boa notícia de Jesus. Trabalhando no mundo corporativo, eu já vi
de tudo, já vi de tudo. Já liderei times em que é interessante, né? As pessoas conquistam posições, conquistam um bom salário, conquistam isso, conquistam aquilo, mas na segunda-feira eu cansei de ver gente triste, chorando. Eu não estou bem. O que aconteceu com você? E a pessoa está numa mazela. Não é a pós-graduação que vai fazer diferença naquela vida. Não é agora um terceiro, um quarto idioma que preenche aquilo. Ela vai conseguir uma ascensão. Sabe, não é um carro novo. Mas, irmãos, só o que preenche de fato é o Senhor Jesus. E é por isso, é bom ter Jesus ou não é? Como é bom pertencer a Jesus. Como é bom fazer parte da família dele. Como é bom acordar. Fala, Deus, obrigado, eu estou vivo, Senhor. Que hoje seja um dia cheio da tua graça. Como é bom a gente sentir essa paz que o mundo não dá. E eu vim lá do mundo, irmãos, não há nada lá, absolutamente nada. Não tem nada lá, nada. Por isso, queridos, nós moramos em uma metrópole chamada Curitiba. A grande Curitiba, eu fiz uma pesquisa agora, esse final de semana, nós temos na grande Curitiba em torno de 3,5 milhões de pessoas. Eu acredito ser um pouco mais. Mas os dados que temos são do IBGE e os irmãos sabem como é que está a questão, né, desse censo, dos últimos, muita gente não aceitou e tal, mas também tem o nascimento dos bebês, então tudo isso ele vai contabilizando. Mas nós temos na grande Curitiba 3,5 milhões de pessoas. É bastante gente? É bastante gente transitando nessas nossas rodovias, né, contorno norte, contorno sul. Curitiba, os dados que vi são de 1.750.000. É isso. Já um dado que eu vi também, técnico, próximo de 2 milhões. Independente se é 1.700.000, 2 milhões, é muita gente? Quantos desses, irmãos, já ouviram a respeito da boa notícia? Se Jesus voltar hoje, quantos desses podem dizer, graças a Deus o Senhor voltou? Ah, Pai, morarei a eternidade agora com o Senhor. Ufa, Jesus voltou. Olha, o Senhor está às nuvens, chegou e eu vou morar com Ele. Ou quantos destes vão dobrar os seus joelhos e chorar? E dizer, caramba, eu não sabia. Ou eu sabia e não quis. Porque a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Não tem para onde escapar. Por isso, irmãos, nós precisamos ganhar Curitiba para Jesus. E isso começa em mim e em você. Pastor, Curitiba é grande demais. 2 milhões, 1.700.000, vamos cravar aqui 2 milhões de pessoas, é muito para nós aqui, Igreja Batista no bairro Novo Mundo. É verdade, né, irmão? Você imagina a gente evangelizar 2 milhões de pessoas, ou quiçá a grande Curitiba com 3,5 milhões, é bastante gente? A gente não daria conta. Mas não existe só em Curitiba a Igreja Batista no bairro Novo Mundo, crente em Jesus nessa cidade. Estou indo para o final, pastor Michel Piragini, inclusive, pastor Jean, muito obrigado por o senhor ter postado ali no grupo, né? Se podíamos ir ali na quinta-feira, né? Eu confesso que eu olhei a mensagem do senhor, eu falei assim, não, eu não vou, minha semana está tão corrida, eu acho que não vai dar para mim não. Desculpa, né? Irmãos, eu olhei para aquela mensagem, foi isso que eu pensei. Mas eu não consegui, não consegui descansar. Dentro de 1 hora o Espírito Santo queimando no meu coração. Você precisa ir, rapaz. Aí fui lá, olhei a minha agenda da empresa. Eu não tinha nada para fazer, mas tinha mensagem para preparar, tinha um culto dos jovens, e o Espírito Santo, não, você precisa ir. Aí passou umas 4 horas, eu avisei lá o pastor Jean no grupo, pastor, pode deixar, eu vou. Geralmente eu respondo muito rápido. Quem me conhece sabe que é vapt-vupt. E fui, irmãos, entrei na PIB, 500 pastores. 500 pastores na quinta-feira.
lá na PIB Curitiba, e o pastor Michel Piragini, ele compartilhou o seguinte, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dia o pastor Michel contou lá para nós, 650 pastores se inscreveram para aquele evento que se chama Hora Curitiba. Há 1 ano e meio, o pastor Michel, ele estava tomando banho, e tomando banho ele teve uma visão de Deus. Uma visão de que haviam 100 mil pessoas na frente do palácio do governo, Palácio Iguaçu, aqui de Curitiba, 100 mil pessoas de joelhos, em jejum e de joelhos, orando para que Deus abençoasse essa cidade. Para que Deus pudesse entrar nas casas, para que essa cidade pudesse, então, ouvir da boa notícia do Senhor Jesus. Estávamos alguns pastores lá, estava eu, o pastor Rodrigues, o pastor Antônio Cuco. Olha, encontrei tanta gente da minha turma, foi uma festa. Foi uma benção, podia ter um café daquele toda semana, foi lindo, pastor. Foi coisa linda. E o pastor Michel teve essa visão e ele guardou no coração e chegou durante a semana na PIB e falou assim, Deus, o senhor precisa confirmar. E começou a orar com os pastores e ele falou assim, olha, algum de vocês tiver alguma impressão aqui do Espírito, pode compartilhar conosco. Se você quiser ouvir isso que eu estou dizendo, está na internet, tá? E aí o pastor Paulo Davi, eu preciso falar. Posso? Permissão à palavra, pastor Michel? Pode falar, pastor. Eu estou acabando de ver uma multidão na frente do Palácio Iguaçu, em Curitiba, de joelhos orando. Era a confirmação necessária. E o pastor Michel, então, começou a orar e falou assim, como é que eu faço, Deus? Olha, você precisa agora levar isso para todas as igrejas de Curitiba. Irmãos, pode soltar o banner lá, por favor? O pastor Jean vai continuar falando disso até lá, a data. O Hora Curitiba acontecerá dia 28 de julho, às 13 horas, lá na Praça Nossa Senhora da Salete. Qual é a ideia do projeto, irmãos? Que a gente venha para a igreja de manhã, presta bem atenção lá, que você venha para a igreja pela manhã, participe, já venha em jejum, aqueles que podem estar de jejum. Nós concluímos o nosso culto e nós vamos, então, indo com os nossos carros lá para aquela região. Não é um evento político, é um evento profético. Pastor, quem estava lá? Várias denominações. Quem abriu o Hora Curitiba foi o pastor da primeira igreja quadrangular de Curitiba. E aquele homem estava orando o seguinte, Senhor, nos dá unidade em Curitiba e na Grande Curitiba. Não há mais placas, irmãos, não é batista, não é quadrangular, não é Assembleia de Deus, é o povo de Deus marchando para que a boa notícia chegue aos lares da nossa cidade. Nós precisamos estar lá. Eu vou com os jovens. Certamente o pastor Jean vai falar aqui para toda a igreja, nos cultos à noite. Irmãos, nós não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo na nossa cidade. Ou como diria o apóstolo Pedro, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Irmãos, nós precisamos nos juntar. Estarmos juntos nesse projeto para que o evangelho de Deus, para que as casas, as pessoas sejam impactadas. E o que é que nós vamos fazer? Dobrar o joelho e orar. Só isso, pastor? É que dobrar o joelho e orar, irmãos, tem um poder no mundo espiritual muito grande. Nós vamos orar pela nossa cidade. Eu estarei lá. Gostaria que você pudesse vir junto, tá? Se organize. Pastor, como é que vamos fazer com os carros? Eu não sei, irmãos. Eu não sei onde vamos estacionar. Não sei se vai ser 3, 4, sabe? Estou até pensando em ir de Uber esse dia. Mas nós precisamos estar lá orando por Curitiba para que a boa notícia de Jesus chegue aos lares. Amém? Vamos ficar em pé? Quero convidar os queridões aqui do nosso louvor. Eu queria que a gente rapidamente, irmãos, eu sei que nós temos ainda a escola bíblica, mas gostaria que você juntasse aí com 2 ou 3 pessoas para que orássemos por Curitiba. Encontre alguém aí, por favor. No mínimo 3. No mínimo 3 pessoas. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Vamos orar e pedir pela nossa cidade.
Peça por Curitiba, pelos lares, pelas pessoas. Pai querido, louvado, glorificado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de orar essa manhã numa igreja cristã em Curitiba. Pedimos ao Pai querido que o Senhor abençoe, Pai, cada igreja, cada pastor, cada membro de igreja, ó Deus, que está disposto a cumprir esse propósito. Deus, nós queremos estar na Tua visão, nós estamos na Tua visão, Pai. Não há nada mais importante, interessante, não há nada mais especial na nossa agenda a não ser anunciar a boa notícia. O reino de Deus chegou, arrependam-se. Por isso, Pai querido, que possamos, ó Deus, fazer a nossa parte. Eu quero estar lá, Deus, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Pai. Haverá um dia, haverá uma manhã em que nós não mais entraremos aqui na Igreja Batista no bairro Novo Mundo, porque já estaremos com Jesus. Estaremos lá com Ele, irmãos. A gente não vai vir para cá. Acredite nisso, você vai levantar, não existirá mais. Essa terra passou, nós habitaremos eternamente com o Senhor Jesus no céu. Não tem mais, não vai ter mais púlpito, não tem mais cadeira, não haverá mais nada disso, porque já estaremos no reino celestial. Estaremos sim nas ruas de ouro, estaremos lá habitando com Jesus, adorando, glorificando o seu nome. Por isso, irmãos, não compensa qualquer outra coisa a não ser tratarmos da boa notícia de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós, se estamos, ó Deus, em pecado, que a gente possa acertar nossa vida com o Senhor essa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, que tenhamos mais ousadia a falar do Teu Evangelho. Pai, se há alguém aqui, ó Deus, na nossa igreja, um brigado com o outro, um triste com o outro, Deus, em nome de Jesus e pela graça de Jesus, que isso se desfaça, porque não há nenhum interesse nisso, Pai, um único interesse, Pai, unirmos forças, ó Pai amado, para o Teu Evangelho. Se há esposo triste com esposa, filho triste com o pai, pai triste com os filhos, Pai, Pai querido, se há famílias brigadas, ó Pai, no lar, na casa, se alguém saiu e veio para a igreja hoje e está triste com alguém que ficou em casa, Deus, em nome de Jesus, Pai, toca os corações para que haja perdão. Ô Pai querido, em nome de Jesus, cuida de nós, Pai, que a gente não venha se distrair de nada. Pai querido, pedimos, ó Deus, pelo parlamento brasileiro,
Ah, Deus, Espírito Santo, vai passear, meu Pai, naquele lugar em Brasília. Passeia, Senhor, na Câmara dos Deputados. Passeia, Deus, ali pelo Senado, Pai. Anda por ali, toca o coração daqueles homens e mulheres, seres humanos que o Senhor mesmo criou. Pai querido, vai ao Supremo Tribunal Federal. Toca o coração daqueles homens, mulheres. Oh, Pai, toma conta, Deus. Toma conta de Curitiba, Pai. Toma conta da grande Curitiba, Araucária, Fazenda Rio Grande, Lapa, São Mateus do Sul, tantos outros lugares. Pai querido, vai passeando, Jesus. Vai entrando nas casas, vai entrando nas empresas. Deus, vai entrando ali, Deus. Oh, Deus, nos lugares mais onde há trevas, Pai. Entra com tua luz, nos usa para entrar com tua luz, anunciar que o reino já chegou. E que agora nós vamos habitar com o rei desse reino. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Pai, agora quando vamos para as nossas casas. Obrigado por aqueles também que ficarão aqui para os estudos bíblicos essa manhã. Abençoa a nossa igreja, Pai. Conta com a gente, Jesus, para concluirmos a tua obra sobre a face da terra. E então, assentarmos eternamente à tua mesa. É assim que oramos. Em nome de Jesus. Amém.